sobrou apenas um esforço que foi feito pelo Império Helênico de Alexandre o Magno, de produzir ali, tornar aqui um centro de cultura mediterrâneo. De fato, foi assim que foi feito mesmo. Nunca esquecer que o Novo Testamento é escrito em grego koiné, que é, portanto, a linguagem usada pelos gregos no Mediterrâneo. Logo, a influência grega estava clara aí no ano zero, né? Isso na contagem cristã. E a Grécia, então, teve esses três grandes momentos extraordinários. Se você quer estudar toda a contribuição grega, você não tem muito tempo. Ler as duas obras homéricas, ler as obras de Hesíodo, que são da mesma época, depois ler as 33 peças e ler Platão e Aristóteles inteiro. Não há grande esforço nisso. Tá? Um esforçozinho pequenininho. Se você fizer isso, você vai descobrir uma porção de coisas extraordinárias sobre a cultura humana. Esse é o trajeto que qualquer estudante de filosofia devia fazer. Quer dizer, antes de dar qualquer palpite nesse mundo sobre qualquer coisa que fosse, as pessoas deviam ter essa formação clássica mínima, necessária, coisa obviamente impossível de propor, né? Bom, mas esse não vem ao caso. O que eu queria dizer é que ser o primeiro dos três grandes dramaturgos, que são chamados também de poetas, porque a poesia nessa época era toda rimada, como se fosse a dramaturgia era rimada, como em Shakespeare. Em Shakespeare também é rimado, como em Molière também é rimado. Durante quase todo o tempo da história do teatro, o teatro era rimado. Mesmo modernamente, você pega esses dramaturgos brasileiros mais folclóricos, como o João Cabral de Melo e Neto, como Ariano Suassuna, as peças ainda são rimadas. Quem não faz mais rima é o dramaturgo com pretensões realistas. Então você não vai encontrar em Nelson Rodrigues nenhuma rima, a não ser se alguém contar o versinho. Mas o teatro, digamos, comum, moderno, é um teatro com linguagem coloquial, não é mais um teatro rimado. Mas foi rimado quase todo o tempo. Por isso que não é incomum chamar-se um dramaturgo de poeta, porque eles também são poetas. Goethe pega o Fausto, totalmente rimado. É uma poesia do começo ao fim. É tudo rimado, tudo poético. A poesia, o teatro sem rima é um acontecimento do século XX apenas. Não é? Final do século XIX, início do século XX. Baudelaire não, Apollinaire, quando faz as Mamas de Terésias, é uma peça do século XIX ainda, já faz com linguagem coloquial, mas é predominantemente rimado o teatro histórico. E aí, então, por isso é que esses três poetas, são do teatro grego trágico, são também chamados de esses três autores, esses três dramaturgos. Bom, se Ésquilo, que é o mais velho deles, parece representar a mesma cosmovisão que havia na Ilíada, ou seja, a ideia de que o ser humano é uma espécie de brinquedo na mão dos deuses, os deuses que nós não precisamos chamar de deuses, mas podemos chamar de destino, podemos chamar de providência, podemos chamar de roda da fortuna, podemos chamar de sorte, o que for. Não é? O Sófocles, que é o do meio, já é diferente do primeiro, porque Sófocles já começa a nos dizer, assim, Aristóteles, na Poética, que é o primeiro livro de crítica literária que é escrito no mundo, diz assim, que Ésquilo diz para nós como o homem deve ser, diz Aristóteles na Poética. E que Eurípides, que é o terceiro, o mais jovem dos três, nos diz como o homem é. Não fala em Sófocles. Então vocês podem imaginar que Sófocles esteja alguma coisa entre esses dois extremos. O que eu quero dizer com isso é que o teatro grego foi saindo daquela proposição, lá de Ésquilo, como essa que nós vamos ler aqui, de que o ser humano é um homem, é um ser preso de uma obrigação, preso de uma obrigação moral, preso de um modo de ser do qual ele não pode abrir mão.
e vai migrar até Eurípides, em que Eurípides já fará uma descrição do homem muito realista. E pasmem vocês, se em Ésquilo e em Sófocles é incrível, é impossível você imaginar que os homens possam brigar com os deuses, em Eurípides, que é o terceiro, é o que tem mais peças, né? Você tem aí em Eurípides já os seres humanos dando broncas terríveis nos deuses, quer dizer, reclamando dos deuses, coisa impensável na cabeça de Ésquilo, por exemplo, que ainda é um sujeito que vê o mundo divino como sendo um mundo inatingível e inatacável, de alguma maneira. Há, portanto, uma diferença muito grande, que é difícil de perceber numa peça só, não é porque nós não temos os termos de comparação, mas vocês podem acreditar no que eu estou dizendo e compreender que essa peça aqui, a Eumênides, que é parte da trilogia Orestia, é uma dessas peças em que ficará muito claro o problema da submissão do homem aos destinos aos destinos estabelecidos por regras, estabelecidos por forças e por poderes muito acima de si próprios. Essa é, digamos, uma introdução importante sobre o teatro de Ésquilo. Só existem 6, 7 peças de Ésquilo. As outras todas desapareceram. Sabemos pouquíssimo sobre Ésquilo. Sabemos que ele foi soldado, ele batalhou, né, ele participou da Batalha de Maratona, que é uma batalha quase a mais importante de todas, uma daquelas batalhas em que os gregos venceram os persas. Não é? Daí, desta batalha, que nasce esse hábito teimoso de ficar correndo na rua feito um bobo 42 quilômetros todo ano. Né? A maratona é o percurso que levou o soldado, o mensageiro grego que foi do campo de batalha até Atenas para avisar os atenienses da vitória sobre os persas, 42 quilômetros de corrida. Foi daí que nasceu esse hábito insidioso de correr a mesma coisa hoje em dia sem nenhuma boa razão para tanto. Tá? Repare que o sujeito lá tinha pelo menos alguma razão. Num mundo cheio de fax e cheio de e-mail, né, vocês não acham um pouco estranho? Né? Muito bem. Seja como for, Ésquilo não sabe nada dessas pessoas. Eles são muito antigos, estão muito distantes de nós. Sabemos que Ésquilo veio de uma certa burguesia rural, burguesia entendam aqui apenas o sentido figurado, né? Uma certa aristocracia rural, melhor do que isso. Ésquilo foi soldado e mandou botar no próprio túmulo, nas orientações que ele deu para a inscrição na sua lápide, e está escrito lá, estaria escrito, né? Porque o túmulo também não existe, que ele notabilizou-se por ser soldado, não por ser poeta. De modo que Ésquilo parece ter dado mais importância à sua vida militar do que à sua vida artística. Há um caso muito engraçado sobre Ésquilo. Ésquilo teria morrido porque uma águia teria derrubado uma tartaruga na sua cabeça. Essa é uma folclore da morte de Ésquilo. Uma águia pegou uma tartaruga, mas era muito pesada, ela não aguentou, soltou e caiu na cabeça de Ésquilo e morreu de tartarugada. Teria sido primeiro caso na história de uma coisa como essa. Não sabemos mais nada sobre Ésquilo. Ésquilo é um mistério. Agora, é claro que as peças de Ésquilo, quando são estudadas pelos filólogos, pelos especialistas, nós vamos passar 4 horas aqui nesse assunto, mas esse é um assunto que tem potencial para ser debatido durante 40 anos, porque são muitas e muitas e muitas coisas envolvidas nisso. Nós não somos especialistas aqui, portanto, o nosso interesse por esse assunto é um interesse limitado. Não é? Ele foi vencedor do Festival de Dionísio várias vezes, se não me engano 12 vezes, e as peças sumiram, exceto essas 7. Não é que sumiram 100%, existem fragmentos, há pedaços. Às vezes tem pedaços que dá para você entender uma cena, outros pedaços nem isso. São muito ruins, muito ruim o resultado, né, digamos, físico. Nós não tivemos uma perda gigantesca, como foi o caso, aliás, de Aristóteles, em que aconteceu a mesma coisa. Não sei qual é a perda maior, seguramente aí há uma boa dose de dificuldade de escolha.
ambas perdas gigantescas. Platão tem 100% de preservação. Platão foi preservado 100%. Tivemos pelo menos aí um pouquinho de sorte, né? A história que vocês vão ler agora aqui é uma história muito interessante, porém ela tem uma certa complexidade que eu garanto a vocês que eu farei desaparecer, pois eu vou contar para vocês todas as histórias anteriores, mas antes de começar a falar isso, é preciso que vocês lembrem que há 3 famílias gregas, 3 linhagens familiares que são amaldiçoadas e que cujas desgraças, né, são relatadas na literatura grega. A primeira linhagem amaldiçoada é a linhagem de Laio. Laio, que é pai de Édipo. Não é isso? Essa linhagem amaldiçoada, por razões que nem vale a pena aqui discutir aqui agora, ou seja, há um conjunto de mortes e de perseguições do destino a todo mundo que pertence a essa linhagem. A segunda linhagem amaldiçoada é a linhagem dos descendentes das mulheres descendentes de Hélios, que Hélios, que é o Sol e tudo vê, contou para o Hefesto que ele estava sendo traído. O Hefesto era casado com Afrodite, a deusa do amor. Não é? E o Hefesto, marido traído, não sabia. O amante era o Ares. Ares é, para os latinos, Marte. Aí então, todos os dias lá, a Afrodite encontrava-se com o amante, né? E o Hélios, que é o Sol, tudo via, contou para o marido, e o marido então armou um vergonhoso flagrante. Chamou todos os deuses, e a hora que estavam todos os deuses em volta, ele tinha uma cortina que escondia os amantes, e flagrou então a sua mulher, né, Afrodite, lá transando com o Ares. E a Afrodite ficou tão furiosa com aquela situação que resolveu fazer uma maldição sobre todos os descendentes de Hélios. E os descendentes de Hélios são muitos, sobretudo mulheres. E essas mulheres todas, né, que são descendentes, acabaram todas dando-se muito mal, incluindo aí a Pasífae, que vocês conhecem por ter sido mãe do Minotauro. O Minotauro é filho da Pasífae e de um touro, por quem ela se apaixonou. Claro, foi a Afrodite, foi justamente Hélios, Afrodite quem fez a Pasífae apaixonar-se por um touro. E assim por diante, há vários inúmeros casos, também não vem o caso aqui. E a terceira família que é amaldiçoada é a família de Tântalo. Tântalo era um deus do Olimpo. Não era um deus, era um humano que, por ter características especiais, convivia com os deuses no Olimpo. Tântalo teria feito um de 3 desaforos para os deuses. Um desses 3 desaforos, eu não sei qual é, porque, na verdade, as 3 versões são mais ou menos comuns na literatura mitológica. O primeiro desaforo que Tântalo teria feito aos deuses é ter contado para os humanos embaixo as intimidades, as conversas íntimas dos deuses lá em cima. Ou seja, ter sido fofoqueiro. Essa é a hipótese mais fraca. A segunda hipótese é que Tântalo teria entregue para os humanos as comidas que são exclusivas dos deuses, que são néctar e ambrósia. Então os deuses comem néctar e ambrósia e isso não pode ser dado para os humanos. Então foi dado para os humanos e que Tântalo que havia dado. A terceira das versões, que parece ser a mais provável, é que Tântalo, para enganar os deuses, resolveu matar o seu próprio filho, chamado Pélops, e servi-lo como um churrasco. E os deuses, então, perceberam e não comeram, exceto, se eu não me engano, parece que só a Afrodite comeu, não tenho certeza, ou só a Ártemis comeu, um só comeu. Aí os deuses rebelados por um desses 3 desaforos, em primeiro lugar, ressuscitaram o Pélops, tanto é que o Pélops é aquela pessoa a quem se deve o nome Peloponeso. Peloponeso é dado em homenagem a Pélops. E condenaram Tântalo a um suplício horrível que consiste em ficar
preso dentro da água, e toda vez que ele tenta beber água, a água toda escoa por um buraco no chão. E em cima dele tem um galho de uma macieira com uma maçã suculenta, e toda vez que ele tenta pegar a maçã, o galho sobe. Então o suplício de Tântalo nasceu nessa época. O que é um suplício de Tântalo? É aquela situação em que você, embora estando muito próximo de alguma coisa, não pode tê-la. Compreenderam essa ideia? Não é? O suplício de Tântalo é a situação em que alguém, e mesmo estando muito próximo de uma coisa muito desejada, não pode tê-la. Mais ou menos equivalente à situação que passa um pintor pintando uma modelo nua. Né? Mais ou menos isso. É uma espécie de suplício de Tântalo. Né? Mais ou menos assim. Né? Compreenderam? E esse Tântalo, então, teve vários filhos, e Pélops teve vários filhos. E a maldição que caiu sobre Tântalo, caiu também sobre os seus filhos em seguida. Então, se vocês tiverem aqui a gentileza de olhar na página 2, na segunda página tem um pedacinho que eu queria ler para vocês, para que nós comecemos a ler o nosso texto. Muito bem, então estamos lendo ali a partir do segundo parágrafo, a trilogia Orestia, todos encontraram, página 2? Baseia-se na lenda dos Átridas, que Mário da Gama Cury, em linhas gerais, descreve na introdução da sua tradução. Então agora vamos ver o que é que o Mário da Gama Cury nos conta sobre esses Átridas. Segundo esta lenda, cujas linhas gerais é conveniente conhecer para entender com maior facilidade as frequentes referências ao passado próximo e remoto dos personagens da peça, Pélops, esse aí é aquele que foi servido de churrasco e depois ressuscitou, lembram dele? Muito bem, muito bem. Pélops, o herói epônimo do Peloponeso, filho de Tártaro, viera de Lídia, na Ásia Menor, até Elis, na Grécia, onde pretendente à mão de Hipodâmia, filha de Enomal, rei de Pisa. Se alguém está procurando nomes para dar para filho, que está para nascer, aqui é uma grande oportunidade a nomes absolutamente interessantes. Lá ele conseguiu fraudulentamente atingir o seu objetivo com a cooperação de Mirtilo, o servo de Enomal. Malgrado esse serviço, Pélops causou traiçoeiramente a morte de Mirtilo, que, ao expirar, lançou contra o assassino uma terrível maldição, cujos efeitos deveriam propagar-se por toda a raça de Pélops, depois desse se tornar o senhor da península, que deveria perpetuar o seu nome Peloponeso. Então esse Pélops aí, que foi salvo lá do churrasco, mesmo assim, né, fez uma traição contra esse Mirtilo, e que fez o amaldiçoamento dos seus filhos, dos seus descendentes. Como? Desde a primeira geração se manifestou a potência funesta da maldição. Entre Atreu e Tiestes, filhos de Pélops, travou-se uma disputa pelo trono de Micenas. Todos esses pessoal aí, eles são sempre mencionados na literatura mitológica como sendo reis de Micenas e reis de Argos. As duas cidades são mencionadas ao mesmo tempo, o que pressupõe que essas cidades eram governadas pelo mesmo rei. Então esse Pélops tem dois filhos, Atreu e Tiestes. E esses dois aí participarão de uma situação de sinistra ao ponto de não poder haver nenhuma maior. Reparem só que coisa terrível. Esses dois aí são filhos de Pélops e são amaldiçoados pelo Mirtilo, né, que antes de morrer o amaldiçoou. Tiestes seduziu a mulher de Atreu, a cunhada, né? E, ajudado pela esposa infiel, a Érope, que é a cunhada, roubou um carneiro de lã de ouro que deveria assegurar ao seu possuidor o trono cobiçado por ambos. Quer dizer, ambos queriam o trono de Micenas. E quem tivesse o carneiro com a lã de ouro teria o trono. Pois o Tiestes com a cunhada faz então dá um golpe no irmão, né, no Atreu, para ficar com o trono de Micenas. Atreu, protegido por Zeus, porque Zeus gostava mais de Atreus, foi proclamado rei apesar disso, apesar do irmão ter o carneiro de ouro. Para vingar-se da perfídia de Tiestes, expulsou-o de Argos. Está vendo? É Argos e Micenas o tempo todo. Mais tarde, em seguida, a uma reconciliação simulada que ocultava seus desígnios criminosos, Atreu fê-lo comer, né? Atreu fez quem? O irmão. Fê-lo comer, valendo-se de um ardil monstruoso, as carnes de seus 3 filhos.
Ou seja, o Atreu pegou tinha 4 filhos Tiestes, pegou um deles e poupou. Esse vai aparecer em seguida na nossa história aqui. E esses 3 que que não foram poupados foram servidos num churrasco como se fosse um animal. Exatamente como havia acontecido com o Pélops antes, em que o Pélops havia sido servido no churrasco pelo seu pai Tântalo, não é? No âmbito mitológico. E aí, não sei se você sabe, mas nos Lusíadas, essa história está contada, essa história nos Lusíadas, como em nenhum lugar tão bem. Os Lusíadas, então Camões conta essa história com uma competência extraordinária. Bom, mas voltando aqui ao nosso resumo, né? Então, o que acontece? As imprecações de Tiestes nessa ocasião vieram agravar a maldição hereditária que continua a atuar sobre a raça de Pélops. Muito bem, como é que é a geração seguinte? E agora não vamos mais ler aqui, agora eu vou contar para vocês a geração seguinte. A geração seguinte é assim. O Tiestes tinha 4 filhos, 3 viraram churrasco, ficou um só, o Egisto. E o Atreu tinha 2 filhos, homens pelo menos, que era o Agamenon e o Menelau. Portanto, Agamenon e Menelau são primos de Egisto. Irmãos entre si e primos de Egisto. Agamenon é mais velho do que Menelau. Esses 2 irmãos aí, Agamenon e Menelau, casam com 2 irmãs. Com 2 irmãs gêmeas. Uma chama-se Clitemnestra e a outra chama-se Helena. A diferença das 2 irmãs é que, embora sejam gêmeas, tenham nascido no mesmo dia, no mesmo parto, uma é filha de Zeus, porque Zeus encarregou-se de seduzir a mãe dela, chamada Leda, para ter, a mãe de Helena devia ser tão bonita quanto a filha, então Zeus seduz a Leda, mãe de Helena, e quando nascem as 2 crianças, uma criança é filha do seu próprio pai, e a outra criança é filha de Zeus. Portanto, Helena e Clitemnestra, embora sejam irmãs gêmeas, são na verdade, filhas de pais diferentes. Clitemnestra é humana, 100%, e Helena, que depois mais tarde será Helena de Troia, ela é meio deusa, né? É deusa pela metade. Entenderam isso? Compreenderam? Então, os filhos de Atreu, por terem chamado de Atridas, ou Átridas, durante toda a literatura grega, Atridas ou Átridas, que são 2, casam com essas 2 irmãs gêmeas. E então fica então o casal Agamenon, que é o mais velho, com Clitemnestra, e do outro lado fica o Menelau com a Helena de Troia. Tá certo? Muito bem. Como foi que aconteceu o casamento da Helena de Troia, que não era ainda Helena de Troia, com o Menelau? Ora, esse casamento aconteceu nas seguintes circunstâncias. A Helena ficou jovem, ficou adulta e ficou belíssima, ficou uma mulher maravilhosa, uma mulher indescritivelmente bonita. Todo mundo queria casar com a Helena. Não é? E todo mundo assediava. Todos aqueles reis daquelas cidades-estados assediavam Helena para casar com ela. Mas ela não podia casar com todos. Não é? E ela então, o pai dela faz o seguinte acordo com ela. Falou assim, minha filha, você decide com quem você quiser. Então todos vêm aqui e se apresentam para você. Você escolhe um. Não é? Tá? E aí, esses 100, aí, mais ou menos 100 pretendentes que havia, esses 100 pretendentes combinaram entre si, tomaram uma decisão entre si, de respeitar a decisão que você tomará. Quer dizer, nenhum deles jamais irá tentar atrapalhar esta decisão que você tomou. E além disso, nenhum deles jamais, nenhuma espécie, irá se furtar a defender a decisão. Quer dizer, se algum dia acontecer de alguém ousar interferir nesse casamento, todos aqueles 100 que querem casar com a Helena irão sair em defesa do casamento. Está combinado? Tá. O que aconteceu então? Helena escolheu Menelau. Menelau, então, foi o sortudo. Ficou com a mulher mais bonita do mundo, né, do Mediterrâneo, que era Helena. O casamento de Agamenon com Clitemnestra não tem essas características de natureza romântica do mesmo jeito. Não é isso? Ok? Tá certo? No entanto,
Num outro nível de conversa, separado disso, enquanto isso acontece um casamento muito importante, que é o casamento um pouco antes, que é o casamento de Tétis, que é uma semideusa, com Tideu, e esse casamento de Tétis com Tideu é feito com a presença de todos os deuses do Olimpo, que vieram fazer uma homenagem à deusa Tétis, que é a filha de Zeus. A deusa Tétis é a filha de Zeus. Vieram fazer uma homenagem à deusa que estava casando. Só não convidaram para essa festa no Olimpo, onde foi o casamento, não convidaram uma fulana chamada Discórdia, por razões óbvias. Porque era um tipo encrenqueiro e difícil lida. Essa Discórdia não é convidada. E essa Discórdia, então, muito chateada, muito aborrecida por causa do desaforo de não ter sido convidada para o casamento, ela arruma um jeito de vingar-se de todo mundo. O que é que ela faz? Essa Discórdia inventa um concurso de beleza entre as deusas. E as deusas que iriam concorrer à beleza eram 3. Era Hera, que é a mulher de Zeus, era a Afrodite, que é a deusa do amor carnal, e a Palas Atena, que é a deusa da sabedoria. Essas 3 aí, então, teriam que se apresentar para que fosse entre elas escolhida a mais bonita. A mais bonita. E quem recebesse o primeiro prêmio, quem fosse escolhida, receberia como prêmio uma maçã chamada o pomo da discórdia. Quando você ouve falar hoje em dia em pomo da discórdia, na expressão pomo da discórdia, foi criada aí nesse episódio. Pomo é a mesma coisa que maçã. Então o pomo da discórdia era o prêmio para a mulher mais bonita das 3. Mas como é que faz para escolher? Para escolher tem que ter um júri. E esse júri acabou sendo um júri de uma pessoa só. Escolheram um pastor, um sujeito muito pobrezinho, chamado Alexandre, embora fosse bonito, mas era muito pobre, morava nas encostas do Monte Ida. O Monte Ida é onde mora Zeus. Zeus não mora no Olimpo. O Olimpo moram os deuses, mas Zeus tem um morro só para ele, que é o Monte Ida. E Alexandre morava ali e pegaram a Discórdia pegou esse Alexandre para escolher entre as 3 qual era a mais bonita. As 3 querendo ganhar o concurso, veja como as coisas são fúteis, Veja como tudo começou com uma futilidade tremenda. As 3 querendo ganhar o concurso começam a fazer propostas, chantagens com o tal do Alexandre. Então a Palas Atena, que é a deusa da sabedoria, ofereceu a ele sabedoria. A Hera, que é a mulher de Zeus e a deusa mais importante, ofereceu a ele poder político, poder militar. E a Afrodite, que é a deusa do amor, ofereceu a ele a mulher mais bonita que ele quisesse, a mulher que ele quisesse pegar, que era justamente Helena. Bom, então Alexandre não sabe qual pegar, porque afinal são 3 propostas boas, acaba pegando a Helena, acaba escolhendo a mulher, como mulher mais bonita, a Afrodite. A Afrodite ficou com o pomo da discórdia, portanto ficou com o prêmio. Só que com isso houve um enraivecimento das outras 2, que ficaram com raiva dele, porque ele não as escolheu. E o que faz então esse Alexandre? Mas nessa altura esse Alexandre não era mais Alexandre. Porque nessa altura, houve, por uma série de circunstâncias lá, que não vale a pena contar agora, houve a descoberta de que esse Alexandre, na verdade, chamava-se Paris, e que era um dos 19 filhos do rei Príamo e da rainha Écuba de Troia. Esse menino não morava em Troia, morava no Monte Ida, porque ele foi mandado embora de Troia quando era um bebê. Porque quando ele nasceu, o oráculo fez a profecia de que ele iria destruir Troia. Como não quiseram matá-lo por pena do menino, pegaram aquele menino e mandaram para ser cuidado lá por uns pastores do Monte Ida. E foi assim que o Paris virou Alexandre e passou toda a sua juventude lá no Monte Ida, cuidando de umas cabras lá, de umas ovelhas. Até que aconteceu com Alexandre essa situação nova de ter descoberto que não só ele é um príncipe, porque ele é um dos 19 filhos do rei de Troia, como também que agora ele pode ficar com a mulher mais bonita do mundo. Porque para um grego, o mundo resume-se ao Mediterrâneo. Portanto, a mulher mais bonita do mundo.
por uma série de estratagemas, portanto, na hora que o Menelau viaja, o Paris vai lá e rapta a Helena de Troia. E manda e vai para Troia com a Helena, aquela mulher que ele ganhou na aposta não, como prêmio da jurada, da candidata que o subornou. Né? Ele foi subornado pela candidata e levou então o prêmio, que era a mulher Helena de Troia. É claro que aqui há uma enorme discussão, que nem é o caso da gente entrar muito nisso, mas é óbvio que há quem diga, mesmo na mitologia, e na verdade na primeira história da Ilíada, na Ilíada, fica muito claro que a Helena não foi raptada, que ela foi consensualmente para Troia, porque ela de fato queria ficar com o rapaz, mesmo porque ela teria sido enfeitiçada por Afrodite, que é, em coisas de amor, absolutamente capaz de prodígios. Né? Então a Helena, enfeitiçada ou não, vai para Troia com a Helena, e aí quando o Menelau volta e não encontra a mulher, ele descobre então que ela foi raptada por um troiano. Veja, eles tinham uma filha chamada Hermione. A Hermione ficou em Esparta, porque a cidade onde Menelau morava é Esparta. Ficou a Hermione em Esparta, e além de levar a mulher, o Paris também passou a mão lá também nos jarros lá, numas pratarias, enfim. Houve um certo saque na casa do Menelau, não é? Além da mulher, levou-lhe também as joias da coroa, mais ou menos assim. Não é? Compreendendo isso? Bom, mas vocês lembram também que eu contei a vocês que havia um acordo entre os 100 pretendentes à mão de Helena, que caso alguém fizesse alguma coisa contra aquela escolha, eles estavam obrigados a defender a escolha. Então, por causa disso, o irmão do marido traído, né, que é o Agamemnon, convoca todos aqueles 99 ou 98 outros generais, que eram todos, digamos, todos príncipes, todos reis, e monta-se uma excursão para ir a Troia buscar a Helena de volta. Então, seguindo a história que estou contando para vocês, esse negócio não vai dar muito certo, porque vocês sabem que os descendentes de Pélops estão, de alguma maneira, amaldiçoados, né? Quer dizer, há uma certa maldição envolvendo os descendentes de Pélops. Então, vocês podem mais ou menos imaginar, né, que há alguma coisa que não vai dar certo nisso. E, de fato, dá tudo errado. Porque, imagine o que é você organizar um exército com 100 pequenos exércitos. Quer dizer, são 100 cidades, cada uma mandando um conjunto de soldados de barco, né? Eles se reúnem todos num lugar chamado Áulide, que é uma enseada que existe na Grécia. E você imagina então que ali tem uma quantidade enorme de soldados, 10, 15 mil soldados, todos acampados ali. Bom, você tem ideia do que é você lidar com 10 mil soldados logisticamente? É uma coisa complexíssima, né? Dificílima. E aqueles soldados estão todos ali acampados em Áulide, não é isso? Né? Naquela época, esperando, organizando-se para poder partir para Troia. Não é? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que saquear tudo que você encontra em volta para fazer aquela gente comer. Então, como é o processo? O processo é mais ou menos de saque. Os soldados saem saqueando, matando os animais das propriedades que encontram. E um desses soldados aí matou uma corça. O problema da corça é que a corça era uma corça sagrada de Ártemis, da deusa Ártemis. E a deusa Ártemis caracterizava-se por ser extremamente vingativa. E a deusa Ártemis, então, teve um episódio em que um caçador a pegou tomando banho nua, passou e viu. Ela ficou com tanto ódio do caçador que ela o transformou numa corça, e os próprios caçadores, os próprios cães desse caçador o mataram. Para você ver como essa Ártemis não é uma pessoa fácil de lidar com ela, né? Como tem um gênio difícil. A hora que a Ártemis descobre que um soldado daqueles havia matado uma das suas corças, ela resolve vingar-se e manda vir uma calmaria, daquelas calmarias de 30 dias, que criaram uma situação impossível, porque você não podia continuar a excursão para Troia, porque não havia vento, e os barcos precisavam de vento.
e ao mesmo tempo que você começa a ter problemas de controle daquele grupo. São 10 mil soldados. Veja, esses soldados são 100% mercenários. Eles não são soldados que estão lutando pela pátria, são mercenários. Qual é a remuneração do soldado mercenário? É o estupro e o saque. Não é? Quer dizer, eram soldados que estavam nisso pelo estupro e pelo saque. Então você imagina o que é manter 10 mil homens naquela situação, de não poder sair, e começam a brigar entre eles. Começa a ser um problema isso. Não é? Todos na expectativa de ir para a Troia, saquear a cidade e voltar rico. Não é? Imagine. Aí o que acontece com Agamenon? Agamenon, que é o irmão do marido traído, é de todos o mais importante general, é o general que comanda as tropas gregas. E Agamenon então vai consultar o oráculo, e o Calcas, que é o adivinho que ele tinha levado com ele, volta com a informação de que a calmaria era causada por Ártemis, que estava irritada com o fato de terem matado a sua corça, e que o único jeito de a calmaria acabar era que Agamenon sacrificasse a sua filha mais jovem, Ifigênia. E agora, como é que Agamenon faz? Agamenon, percebendo que a vida de um Átrida, portanto de um descendente de Pélops, é um problema, Agamenon tem que escolher entre lidar com aquela situação que está cada vez mais difícil, ou então matar a própria filha. Ele resolve matar a filha, manda chamar a filha, sob o argumento falso, mentiroso, de que ela iria casar com Aquiles, que era de todos os soldados gregos, que também era um general, o mais importante. A Clitemnestra sai lá de Micenas ou de Arcos com a menina felicíssima de casar a filha logo com Aquiles. No meio do caminho, Agamenon se arrepende, mas aí não foi mais possível impedir que ela chegasse. Pior, vazou na tropa o que o oráculo havia dito. Toda a tropa sabia, portanto, que a possibilidade da calmaria terminar dependia de matar a menina. Portanto, a tropa não ia permitir que a menina não fosse mais sacrificada. De fato, a menina é morta, sacrificada por Agamenon numa cerimônia, num ritual de oferendas à deusa Ártemis, e em seguida todos os ventos voltam. E é possível, então, finalmente, que todo aquele exército parta finalmente para Troia, para começar a guerra de Troia. A história desse acontecimento é contada numa peça trágica chamada Ifigênia em Aulis, de Eurípides, que é muito bonita. Eurípides conta essa história na peça chamada Ifigênia em Aulis. Bom, os gregos vão para a guerra de Troia. Não sei se vocês imaginam o quão mal-humorada ficou a Clitemnestra, porque, cá entre nós, quer dizer, ela levou a filha para o sacrifício, foi enganada pelo marido e teve que ver a filha sendo morta. Não é? Muito bem. Enquanto o Agamenon lidera aquela tropa toda para a Troia, a Clitemnestra volta para Micenas, e a primeira coisa que ela faz é se amaziar com o primo, o Egisto, o primo filho de Tiestes, aquele que havia sobrado do churrasco. Lembra do churrasco? O Egisto torna-se amante do seu primo. Primo por afinidade, né? Porque o primo de verdade de sangue é o Agamenon, o marido dela. Ou seja, a Clitemnestra transforma-se em amante do seu primo por afinidade. A guerra de Troia durará em seguida 10 anos. Durante 10 anos, os gregos cercam Troia até conseguir vencê-la. Não vou entrar em detalhes disso, porque nós passaremos aqui o resto da noite falando disso. Então, durante 10 anos, a guerra de Troia. Quando acaba a guerra de Troia, os gregos são vencedores. E Agamenon e Clitemnestra, e Agamenon e Menelau agora com a sua mulher, né, recuperada, vão cada um deles voltar para a sua terra. O Agamenon chega rapidamente na sua terra, eles partem separados, porque o Agamenon houve todo tipo de barbaridade, né? No saque que fizeram em Troia, fizeram tamanha barbaridade. Por exemplo, houve um estupro, as mulheres todas correram para o templo de Atenas,
e achando que lá estariam seguras, e os gregos invadiram o templo de Atenas e estupraram as mulheres lá. Quando Agamenon viu o que haviam feito, ficou de cabelo em pé, porque os deuses não iam deixar barato isso, tanto é que não deixaram, que a maioria dos gregos morreu na volta para casa. Não foi capaz de chegar em casa e usufruir do saque que havia feito em Troia. Agamenon, então, demora um pouquinho mais para sair de Troia, porque ele fica tentando consertar o problema, fazendo sacrifícios e orações para os deuses não punirem os gregos demasiadamente, embora merecessem. O Menelau sai antes, mas o Menelau, por uma série de razões que eu não vou explicar agora para vocês, demorou 7 anos para chegar em casa. 8 anos, desculpe. Menelau demora 8 anos para chegar em casa. Ulisses, ou Odisseus, demora 10 anos. E a história da volta de Ulisses está contada na Odisseia. Mas Menelau demora 8 anos, Menelau para chegar em casa. Não é? Não é isso? Mas Agamenon não. Agamenon conseguiu voltar meio rápido para Micenas ou para Argos, é uma coisa ou outra sempre. São 2 cidades diferentes. Volta meio rápido, chega em casa, não é? Querida, cheguei. Ah? Querida, I'm home. I'm home, dear. E ele não sabe que a mulher dele, há 10 anos que tem um caso com um primo dele, Egisto, e nessa noite da chegada, e aí há várias versões, várias maneiras de contar, conforme o livro que você usa, que você pega, mas essencialmente na história que nós vamos ler aqui, o Agamenon é morto na mesma noite de chegada. Ele chega em casa, ele vai tomar banho, toma um banho, e a mulher joga uma rede em cima dele e o esfaqueia até a morte. Portanto, Agamenon é morto no primeiro dia de volta para sua casa, para reassumir o seu reino em Micenas ou Argos, pela sua própria mulher, Clitemnestra, que está querendo se vingar dele pela morte da Ifigênia 10 anos antes, quando houve o sacrifício, não é? E porque certamente tinha outros problemas com o marido que nós não sabemos, né? Muito bem. Estão acompanhando a história? Não parece uma coisa muito trágica que alguém tenha esse destino depois de ficar 10 anos lutando para voltar para casa? Não é? Bom, mas nós sabemos pelo primeiro livro da trilogia, o primeiro livro da trilogia que nós não vamos ler aqui, chama-se Agamenon. E esse livro conta esse episódio da chegada e nos conta também que Clitemnestra e Egisto, ou seja, a mulher infiel com o amante, primo de Agamenon, que esses dois aí, haviam, obviamente, arrumado a sua vida para ficarem eles como reis de Micenas e de Argos. E haviam, então, tinha uma filha chamada Ifigênia que morreu 10 anos antes. Havia uma segunda filha chamada Electra. A Electra é a mãe, né, a Clitemnestra havia colocado para morar com as escravas. Quer dizer, havia feito aí aquilo que dará origem depois a essa mitologia do conto de fada da gata borralheira. A Electra é como se fosse a gata borralheira. Embora ela fosse filha do rei, ela era tratada como uma pessoa inferior pela mãe, pela Clitemnestra. E o filho, Orestes, que era o filho de Clitemnestra e Agamenon, havia sido exilado, havia sido mandado embora. De modo que o casal infiel havia, adúltero, né, que é a Clitemnestra com o seu primo por afinidade chamado Egisto, havia organizado tudo para que o trono de Micenas e Argos fosse assumido pelos filhos dos dois, e não mais pelos filhos de Agamenon, que justamente é morto também, para não ter nenhuma chance de fazer mais filhos nessa vida, no primeiro minuto que bota os pés em casa e volta. Vocês estão compreendendo isso? Todos entenderam a história até agora? Portanto, a primeira peça da trilogia, chamada Agamenon, conta essa história. Conta como foi que Agamenon voltou para casa, como foi que ele é assassinado e como é que o casal adúltero havia organizado as coisas para que as coisas ficassem assim. A segunda peça da trilogia, chamada Coéforas, então, são todas muito bonitas. Vocês entendem que a gente não pode ler aqui por falta de tempo, né? Só por isso. A segunda peça da trilogia, que é a Coéforas, conta como é que Electra e Orestes, que são os dois filhos, são irmãos, se reencontram. Como é?
Orestes, que estava no exílio, cresce, fica um rapaz adulto, e resolve vir para Argos ou para Micenas, nunca lembro qual das duas que é aqui, mas sempre é uma das duas, para vingar o pai. Como fazem os gregos, ele vai até o túmulo do pai e corta uma mecha de cabelos. Os gregos usam o hábito de cortar o cabelo em sinal de luto. Então, quando, por exemplo, Sócrates vai ser morto no Fédon, né, que é o diálogo platônico que conta o último dia da vida de Sócrates, Sócrates diz assim para um dos seus amigos, né, amanhã vais cortar o cabelo. Quer dizer, quando morre alguém para o qual você sente luto, você corta o cabelo, é sinal de luto. Então, o que é que faz o menino, o Orestes, incógnito, acompanhado de um amigo que o orienta? Ele chega na cidade, vai visitar o túmulo do pai e corta um cabelo e põe ele em cima. No dia seguinte, a Electra, com as outras escravas, porque ela é escrava, ela vai visitar o túmulo do pai e vê o cabelo. E percebe, então, reconhece no cabelo o cabelo do irmão, embora eles não se vissem há muito tempo. É claro que nós temos que acreditar aí nisso um pouco por razões ficcionais, né? Que foi possível acontecer isso, vamos acreditar, afinal é ficção. Ela reconhece o cabelo do irmão e desconfia então que alguma coisa está acontecendo. Acabam se encontrando os dois, Electra e o seu irmão Orestes, e os dois combinam então de matar os dois adúlteros, a mãe dos dois, Clitemnestra, e o amante chamado Egisto. Compreenderam? Esse é o enredo da segunda peça chamada Coéforas, que faz parte dessa trilogia chamada Orestia. Matar a mãe é uma coisa grave, né? Não é? Matar a mãe, matar o pai é uma coisa muito grave, é um crime gravíssimo. Do ponto de vista grego, é quase o maior crime que há, não é? Portanto, é uma coisa muito grave. Mas esses dois, então, urdem um plano, estudam um plano para matar o casal. É depois que isso acontece que começa a nossa história chamada Eumênides. Tá? Compreenderam, pessoal, até agora? Eu consegui explicar para vocês todos os antecedentes disso? Muito bem. Então, eu queria agora então propor que vocês lessem comigo, não, com a Inês, né? A partir da página 3, Inês, por favor. Depois daquele tempo grego, começa então finalmente o nosso texto. Não é? Também queria lembrá-los que Electra é uma personagem feminina muito importante, porque há uma segunda Electra, há duas peças chamadas Electra, duas peças com o mesmo nome, uma de Sófocles e outra de Eurípides. Há várias peças que têm o mesmo nome, porque o teatro grego não tinha nunca a pretensão de lidar com temas novos. Não há nenhuma pretensão à originalidade no teatro grego. Todos os temas já eram conhecidos. Todas as histórias, os assistentes das peças sabiam do que se tratava. Nunca havia surpresa de assunto novo. Nunca, nunca, nunca. Não é? E a Electra foi eternizada pelo Dr. Freud, que vê na Electra o equivalente feminino ao Édipo, né? Tanto é que é o complexo de Édipo, que é a ideia que o Dr. Freud tem. O Édipo não tinha complexo de Édipo, né? Embora o Freud ache isso, né? Édipo não tinha complexo de Édipo. Mas o complexo de Édipo é a inveja que o menino sente do pai, porque o pai, afinal, dorme com a mãe dele, e o desejo de matar o pai e depois a culpa que advém disso. Né? De acordo com Freud, essa é a origem da homossexualidade masculina. Para o caso feminino, Freud propôs uma forma equivalente, que é o complexo de Electra, apesar de que a Electra não matou a mãe. O Édipo matou de fato o pai, mas a Electra não mata a mãe. Quem mata é Orestes, é o filho que mata a mãe, não é a irmã. Mas ela, obviamente, ficou sócia no crime, porque ela ajudou a planejar e executar. Então há essa curiosidade sobre a Electra. Será que vocês, então, estão... Não é isso? Tá? Não é isso? Estão de acordo? Não é? Então, começa a história. A história começa ali na página 3, depois daquele templo ali grego. Estamos em Delfos. Todos encontraram? Então, se vocês toparem, podemos seguir. Alguém tem alguma dúvida? Muito bem, continuamos. Vamos lá. Estamos em Delfos, diante do templo de Apolo. A nota diz que Delfos fica
Em Delfos fica o principal templo de Apolo, que os deuses diziam ser o centro do mundo. O umbigo do mundo. O umbigo do mundo também é dito assim. Você tem uma ideia, em Delfos é o umbigo do mundo, porque quando Zeus foi... É uma história comprida contar essa história para vocês. Acho que vocês vão confundir mais um pouco os nomes aí. Na verdade, ali é o centro do mundo, porque jogou-se uma pedra do Olimpo e ela caiu ali. Essa pedra veio da barriga de Cronos. Né? Foi a pedra que Cronos comeu achando que tinha comido Zeus, filho dele. E essa pedra, então, jogada ali, marcou o lugar do templo de Delfos. É o lugar, portanto, onde os gregos iam para ouvir os ensinamentos e as opiniões divinas. Deus falava a Apolo, Apolo fala a uma pitonisa, quase sempre mulher, né? Uma pitonisa, então, comunica ao questionante o que ele quer saber. Então, você quer saber alguma coisa da sua vida. Por exemplo, você quer saber se você deve ou não casar com fulano ou com fulana. Então, você vai ao templo de Apolo e pergunta assim para a pitonisa: devo casar ou não com a fulana? Daí a pitonisa faz lá uma porção de rituais e diz assim: o problema do templo de Apolo é que elas nunca dão uma resposta assim, sim ou não. A resposta é assim: quando a nuvem estiver preta, olhai a maçã que resplandece sobre o resto de sol. E agora, como é que eu faço? Quer dizer, né? O que eu faço agora? Eu caso com a mulher ou não caso? O problema dos oráculos de Apolo é que eles são sempre respondidos assim, em uma conversinha que você não sabe o que vai fazer de verdade. Bom, então é isso que havia naquele tempo. Isso existiu de fato. Isso não é mitologia. De fato existiu. Hoje sabe-se até onde é o templo de Apolo. Tá? Inês, por favor. A profetisa aproxima-se da entrada, faz reverências e invocações a Apolo, porta-voz de Zeus, seu pai, a Atena, às ninfas, a Dionísio, Brômio. Um outro nome de Dionísio é Brômio, outro nome que ele tem. A Poseidon e a Zeus onipotente. A sacerdotisa está preparada para transmitir as mensagens do deus Apolo. Bendigam eles hoje mais que noutros dias minha presença no lugar santificado. Se aqui se encontram quaisquer peregrinos gregos, devem aproximar-se como de costume na ordem pré-determinada pela sorte. De minha parte, profetizarei agora tudo o que me for inspirado pelo Deus. A profetisa penetra no templo, mas volta horrorizada. Quer dizer, se ela voltou horrorizada, então vocês imaginem que a situação é gravíssima. Vocês sabem que Orestes, não é, e a sua irmã Electra acabaram de matar Clitemnestra, mãe dos dois, e o seu tio, né? Porque seu primo em segundo grau, porque o Egisto é primo em segundo grau, porque ele é primo do Agamemnon, primo em segundo grau dos filhos do Agamemnon. Portanto, acabou de haver uma morte. Essa morte foi feita fisicamente por Orestes e não por Electra. Portanto, Orestes é que é o matador em si, matou a própria mãe. O problema é que no mundo grego existem 3 criaturas infernais, medonhas, horrorosas, do fundo dos infernos, chamadas as Fúrias. As Fúrias têm o nome grego de as Eríneas. E quem são as Eríneas e quem são as Fúrias? As Eríneas são criaturas muito antigas, muito mais velhas do que Zeus, que foram formadas lá no início dos tempos, antes dos titãs, e antes, é mais ou menos na época dos titãs, mas antes de Zeus. Portanto, essas Eríneas ou Fúrias não se acham na obrigação de obedecer a Zeus. Elas são mais velhas que Zeus. E quem é que são essas criaturas? São 3 mulheres demoníacas, extremamente más, que moram nas profundezas do inferno, e a mais conhecida chama-se Megera. Quando você hoje em dia diz assim, fulano é uma megera, você está fazendo uma homenagem a uma dessas 3 Eríneas, ou 3 Fúrias. E elas são as criaturas que pegam os pecadores, aqueles que fizeram os piores crimes, que vão para o fundo do inferno, porque o inferno, no conceito grego, não é como o conceito cristão de inferno. O inferno não é um lugar onde tudo é ruim. Há no inferno determinados pedaços que são bons, como, por exemplo, os Campos Elíseos. Les Champs-Élysées, Les Champs-Élysées, os Campos Elíseos, são um pedaço bom do inferno.
Entendeu? É aquele pedaço nobre do inferno, são os Campos Elíseos. E existe no inferno um buraco muito fundo chamado Tártaro, onde estão os piores sofrimentos para os sujeitos maus de verdade. Pois as Eríneas moram lá no fundo do Tártaro e passam o dia inteiro contando no ouvido dos pecadores tudo o que eles fizeram. Então aqueles pecadores passam o dia inteiro lá sendo perturbados pela recontagem permanente de todos os seus pecados. E é por isso que é muito normal, portanto, que quem tem aqui faça esse papel sejam 3 mulheres, porque me parece muito adequado. No dia 12 de outubro de 1956 você fez isso, no dia 13 de tal você fez aquilo. Lembra na quarta-feira, dia 13 de setembro de 82, que você olhou para a frentista do posto de gasolina? Lembra que no dia 14 de outubro, às 3h30 da tarde, você fez tal coisa? Lembra que no dia 16 de novembro de 1995 você não lembrou do meu aniversário? Lembra que... Essa é uma experiência humana normal, né? Então, passar por essa experiência é uma experiência humana normal, passar por uma experiência desse tamanho. Essas Eríneas, então, ficam infernizando os pecadores que estão lá no fundo do Tártaro. Muito bem, mas quem são os pecadores que as Eríneas punem preferencialmente? Os pecadores que as Eríneas punem preferencialmente são os matadores, os assassinos, os criminosos do próprio sangue. Portanto, as Eríneas, uma vez que perceberam que Orestes havia morto a própria mãe, Clitemnestra, elas sobem do Tártaro até a superfície da terra com o objetivo de carregar o rapaz lá para o fundo do inferno. Vivo mesmo. Nossa. Muito bem. Tá? E é esta a circunstância que vocês vão ver acontecer agora. Não é? Então voltamos ao templo de Delfos, templo de Apolo em Delfos, por favor. Não consigo descrever um espetáculo cuja simples visão me deixa transtornada e me força a deixar o templo de Loxias. Loxias, que significa oblíquo, é um dos nomes de Apolo recebido em função de nunca dar respostas diretas nos seus oráculos. Outro nome é Febo, sobretudo para os latinos. Como o Apolo sempre responde assim por enigmas, então apelidaram de Loxias, quer dizer o oblíquo. É um bom nome, né? Um bom apelido, né? Mas o oblíquo, Loxias, tá? De tal maneira horrível que perdi o ânimo e não consigo, embora queira, estar de pé, tenho de me valer das mãos para mover-me. Pois minhas pernas trôpegas não me sustentam. Quer dizer, a profecia saiu de 4 do interior. Ela saiu de 4, engatinhando, de tão medonha que é a cena que ela viu lá dentro do oráculo. Muito bem. Qual a valia de uma velha estarrecida? Nenhuma. É como se ela fosse uma criança. Eu caminhava em direção ao santo altar repleto de oferendas e meus olhos viram, junto à pedra central do templo, um ser humano marcado pela maldição das divindades. Ele estava sentado como suplicante e com as mãos ensanguentadas segurava um punhal retirado havia pouco tempo de um ferimento. O ferimento que é? O ferimento que ele fez na mãe. Né? Esse que está lá ensanguentado é Orestes, que foi correndo. Por que ele correu para o templo de Apolo? Porque foi Apolo, embora vocês não saibam isso, porque isso está no Coéforas, foi Apolo que mandou que ele fizesse isso. Apolo é que orientou Orestes a proceder daquela maneira. Portanto, ele correu lá porque, afinal de contas, né, afinal de contas, o que seu Deus mandou você fazer, você corre para o santuário dele. Né, já que as Eríneas estão atrás de você, não é isso? Não é? Então, essa peça Eumenes começa com a perseguição das Eríneas a Orestes, que se refugia no templo de Apolo. Em suas mãos ainda estava um longo ramo de oliveira recoberto devotadamente por uma camada espessa de alva lã. Serei mais clara se disser que aquilo parecia a pele de um carneiro. Em frente ao homem há um grupo de mulheres de aspecto estranho adormecidas nos assentos. Falei que são mulheres? Devo dizer górgonas. Fineu é um rei da Trácia. Não, é a nota de cima. Tá. É a nota 8. Górgonas são 3 criaturas infernais,
Esteno, Euríale e Medusa, filha das divindades marítimas Forces e Ceto. Não é que ali estejam as górgonas, entendeu? Ela simplesmente, como as górgonas são especialmente horrorosas, ela está comparando aquelas 3 mulheres, que ela não sabe quem são, com as górgonas, entenderam? Entenderam por que ela está chamando de górgonas? Não são as górgonas que estão ali, são as Elíneas. Talvez não seja boa esta comparação. Não é a Górgonas que devo referir-me. Lembro-me bem de ter visto em pintura um dia as Árpias no justo momento em que tiravam furtivamente os alimentos de Fineu. Fineu é um rei da Trácia que, tendo podido escolher, havia preferido uma longuíssima vida ao poder da visão. O sol, indignado, enviou as Árpias, monstros em forma de mulher alada, para lhe roubar a comida, uma vez que ele não conseguia enxergar. Esse Fineu escolheu classificar a visão para ter uma vida longa. Hélios ficou furioso, porque alguém que sacrifica a visão, né, está desperdiçando a luz do sol. E aí mandou esse Fineu, fez um castigo para esse Fineu, que toda vez que queria comer, as águias vinham, roubavam a comida dele, ou sujavam com excrementos a comida. Ele não podia ver, portanto morria de fome. Passava a vida longa morrendo de fome. Não é? Muito bem. Estas daqui, porém, parecem não ter asas. O seu aspecto é tenebroso e repelente. Enquanto falam, não se suporta seu hálito e de seus olhos sai um corrimento pútrido. Seus trajes são inteiramente inadequados a quem está diante dos augustos deuses ou mesmo em casa de criaturas humanas. Nunca e em parte alguma vi seres assim e não consigo imaginar que algum lugar possa tê-las criado sem se arrepender e lamentar amargamente esse castigo. São realmente feias aquelas 3 lá, né? Aquelas criaturas. Às vezes são mais de 3, às vezes são várias, também tem essa variação. Essas criaturas que estão lá deitadas no chão são horripilantes. São as Elíneas ou as Fúrias, né, que vieram atrás de Orestes, né, que matou a mãe. Muito bem, continuamos. No interior do templo estão Orestes sentado, Apolo a seu lado e as Fúrias adormecidas nos assentos. Apolo está garantindo a Orestes que jamais o trairá. Serei até o fim guardião fiel, quer esteja do seu lado, quer nos separe em distâncias intermináveis, e em tempo algum protegerei teus inimigos. Como prova de sua decisão, Apolo havia adormecido as Fúrias. Estas virgens malditas, filhas antiquíssimas de um passado remoto, nunca as possuíram qualquer dos deuses, homens e nem mesmo feras. Nascidas para o mal, coube-lhes em partilha a treva deletéria do profundo Tártaro, criaturas malditas por todos os homens e pelos deuses que se reúnem no Olimpo. Apolo aconselha Orestes a fugir enquanto as Fúrias dormem e ir para Atenas abraçar a imagem antiquíssima de Palas. A nota 10 trata-se de Palas Atena, a Minerva dos romanos, deusa da sabedoria que protegia a cidade de Atenas, pedindo-lhe proteção e o benefício de um julgamento humano. Olha que coisa extraordinária que é essa história aqui. Portanto, de acordo com a lei, digamos, dos deuses, Orestes tem que ser punido pela morte da mãe. Ele cometeu um grande pecado, um grande crime, sob o ponto de vista grego. Ele, como está querendo escapar das fúrias que vêm pegá-lo, né, as Elíneas, esses seres monstruosos, infernais, vêm pegá-lo, ele se esconde no santuário de Delfos, que é o santuário de Apolo, porque foi Apolo quem mandou que ele fizesse. E Apolo, de fato, o está apoiando, né? O problema é que o Apolo não manda nas fúrias, porque o Apolo é um deus recentíssimo perto das fúrias. As fúrias são muito mais velhas, são muito mais antigas, e, portanto, por uma questão de autoridade, de hierarquia de idade, elas não têm que dar satisfação para os moleques como Zeus, Apolo, que nasceram ontem. Elas são muito mais poderosas, têm muito mais autoridade do que tem Apolo. Então Apolo não consegue resolver o problema, só consegue aconselhar o rapaz, esse Orestes, que acabou de matar a mãe. E diz para esse Orestes correr para Atenas e ir para o templo de Palas Atena. Palas Atena é o nome que se dá para a Minerva dos romanos em grego. Palas Atena é a mesma coisa que Minerva.
que é a deusa da sabedoria e a deusa da guerra. Ela é ferocíssima também. Não é tão feroz quanto a Ártemis, mas é extremamente dura de roer também. É uma mulher guerreira. Ela é mais poderosa em termos de guerra do que Ares, por incrível que pareça. Ares é o Marte dos romanos, né? Mas a Palas Athena tem uma ferocidade militar maior do que Ares. E então diz para Orestes que vá para o templo de Palas Athena, peça então para Atena, para Palas, que ajude-o, propondo às fúrias, já que ela é a deusa da sabedoria, ela saberia convencer as fúrias a dar para Orestes um julgamento humano e não um julgamento divino. Quer dizer, essa história aqui está tentando nos contar como é que nasce o princípio da chamada justiça humana. Mas é muito mais interessante do que isso. Esperem só para ver que coisas surpreendentes que vão acontecer aqui. Vamos primeiro, continuamos, vamos lá. Diz o Apolo. Na mesma ocasião, diante de juízes e com palavras adequadas ao momento, descobriremos a maneira de livrar-te definitivamente de teu sofrimento, pois fui eu mesmo, e mais ninguém, que te induzi a ferir mortalmente a tua própria mãe. Bom, Apolo está admitindo, né, que ele que é o autor da ideia. Tá, muito bem. Chega Hermes, a quem Apolo encarrega de zelar por Orestes. Justifica teu nome e cuida de guiar como um pastor fiel este meu suplicante, e levá-lo ao julgamento dos mortais. O Hermes é uma das mais interessantes figuras da mitologia grega. O Hermes é mensageiro de Deus, ele é padroeiro dos comerciantes e dos ladrões. Não me perguntem por quê, tá? Eu não sei. Né? E também Hermes é também o sujeito que leva as pessoas para o inferno. Quando alguém morre, aquela alma, né, aquele espírito, aquela sombra que vai para o Hades, é conduzido para o Hades por Hermes, não é? E Hermes então é que vai levar Apolo, que vai levar Orestes vai levá-lo, né, de modo obviamente mitológico, né, até o templo de Palas Athena em Atena, né? Muito bem, em Atenas, né? Em Atenas. Depois que todos saem, aparece o fantasma de Clitemnestra para cobrar as fúrias adormecidas. Quer dizer, vocês estão aí dormindo? Não é? Muito bem. Dormis profundamente? Qual a serventia de sonolentas como vós? Por vossa causa sou vilipendiada no mundo dos mortos, que não cessam de me humilhar, qualificando-me injuriosamente de assassina, lá, vagando envergonhada em meio a tantas sombras. É que a Clitemnestra está no inferno, né, a sombra dela, e como ela não foi vingada pelas Eríneas, ela é um morto de segunda classe, assim. Né? Não é uma pessoa que não recebeu, né, ainda a devida compensação. Justiça, portanto. Sou acusada nas profundezas do inferno de um crime bárbaro, e como se não bastasse, após a minha morte nas mãos de meu filho, destino atroz, nenhum dos deuses se revolta e mostra sua cólera a favor da mãe. Clitemnestra relembra as fúrias de ter-lhes oferecido banquetes numerosos, em horas execradas pelos outros deuses. A Clitemnestra era feiticeira. Essa é a razão pela qual ela está lembrando. Ela era feiticeira, Clitemnestra em vida. Né? E vós calcastes tudo isso sob os pés. Ele escapou e desapareceu daqui como se fosse alguma corça ainda nova, livrando-se num salto ágil da armadilha e zombando de vós com um riso sarcástico. De pé, deusas das profundezas infernais, como num sonho invoco-vos, eu, Clitemnestra. Clitemnestra dirige-se ao coro das fúrias, lamentando-se de não ter amigos e de o matricida ter desaparecido. Matricida é o filho dela, né? O Orestes, não é? Veja, o coro no teatro grego sempre tem coro. O que é o coro? É um grupo de pessoas que faz uma recitação de partes da peça. O que o coro representa? O coro representa a opinião pública. É a opinião do popular, da pessoa comum. Não é? Ele sempre tem... É bom não confiar muito no coro, porque o coro faz mais ou menos por aquele bom senso popular, mais ou menos. Nem sempre ele tem razão. E o coro tem um representante, um chefe do coro chamado corifeu. Então o corifeu é a pessoa que fala em nome do coro. Quando só fala um do coro, esse chama-se corifeu. Não é? Então, continuamos.
ironiza as velhas monstruosas. Tendes outra função além de fazer mal? Clitemnestra pede ao Corifeu. Nota, nesta tragédia, o Coro e o seu Corifeu são também fúrias. Clitemnestra pede ao Corifeu que exale sobre Orestes o seu sangrento hálito e desaparece. As fúrias, incitadas pelo Corifeu, começam a acordar uma a uma, lamentando-se acerbamente de terem deixado escapar o matricida e reclamando da ingerência indevida de Apolo e Hermes, deuses mais novos, numa questão que não lhes diz respeito. Está vendo? Deuses mais novos. Como é que esses deuses novos estão se metendo nessa coisa? Né? De onde é que veio isso? Assim procedem os deuses mais novos, ávidos de poder sobre este mundo e descuidosos da santa justiça, num trono maculado pelo sangue desde seus pés até a cabeceira. Está vendo o coro reclamando de que os deuses mais novos estão se metendo na história? Apolo é um deus muito novo. Como é que ele se mete na questão das fúrias, né? No direito que as fúrias têm de punir os criminosos? Tenho a impressão de ver com os próprios olhos o centro deste mundo poluído pelo sangue de um bárbaro homicídio. Apolo, Deus profeta, conspurcou seu próprio lar sem qualquer compulsão e sem ser provocado transgrediu as sacras leis. Por um simples mortal, o Deus rasgou o pacto muito antigo. Agindo assim, ele ganhou meu ódio sem conseguir salvar seu protegido. Ainda que se oculte sob a terra, Orestes não se livrará de nós. Culpado de assassínio, onde ele for, encontrará por certo um vingador disposto a golpeá-lo na cabeça. Então, as fúrias estão realmente decididas a pegar o rapaz, né? Muito bem. Aparece Apolo com o arco nas mãos e expulsa as Eríneas. Abandonai agora mesmo a minha casa. Porque a casa é dele, né? É o templo de Apolo em Delfos, então ele está botando as Eríneas para fora. Esta casa, de fato, não é adequada à vossa companhia. Não. Vosso lugar é lá, onde há centenas de degolamento e olhos a ser arrancados, ou então onde gargantas são abertas, ou ainda onde, para extinguir toda a virilidade, meninos são castrados, onde se mutila, onde seus seres humanos morrem lapidados, onde vítimas empaladas, gemebundas, esvaem-se numa agonia interminável. Ouvistes, monstros odiados pelos deuses, a relação de vossas festas preferidas? É um desaforo bacana esse, né? É um belo desaforo que o Apolo faz às fúrias. O Corifeu sai em defesa das fúrias, dizendo que pertence a Apolo toda a culpa neste crime horrível, por ter mandado o oráculo ordenar a Orestes que assassinasse a própria mãe com as mãos. Reafirma os direitos das Eríneas e a normalidade daquela perseguição. Queremos simplesmente cumprir o dever. Mas que dever exalta essas prerrogativas? Cumpre-nos expelir do lar os matricidas? E que fazer quando a mulher mata o marido? Não se derrama o mesmo sangue nesse crime. Pronto. Por quê? Porque a Clitemnestra havia matado o marido. Então, o que está dizendo o Apolo? Está tentando argumentar com as fúrias, dizendo assim, olha, o que vocês querem? Nós queremos perseguir o matricida. Sim, mas e vocês, por que vocês não perseguiram a Clitemnestra quando ela matou o marido? Daí dizem as fúrias, não é o mesmo sangue que é derramado nesse crime. Compreenderam isso? Porque a mulher e o marido não são parentes, né? Nem são parentes, não são nada. Não é isso? Quando sua mulher, o seu marido não é seu parente. Não é verdade? Não é uma coisa estranha? Você se casa com uma pessoa completamente desconhecida. Algumas ficam desconhecidas até o fim da vida, aliás. Não é isso? Porque a sua mulher não é seu parente. E, no entanto, entre Orestes e a Clitemnestra há uma relação de sangue, portanto não é a mesma coisa, dizem as fúrias. Não é? Vamos lá, continuamos. Apolo contra-argumenta que o Corifeu degrada o pacto do casamento, que conta com a proteção do direito divino.
Percebo que teu coração quer castigar apenas um dos crimes. O matricídio, né? Isso. Enquanto se omite da maneira mais clara em relação ao outro. Palas, porém, irá pesar devidamente os direitos das duas partes em litígio. O Corifeu insiste no seu plano, prometendo continuar a perseguir Orestes como se fosse um cão de caça em sua vista. O cenário muda para a Acrópole de Atenas, diante do templo de Palas Atena. Pronto, então, aqui, pessoal, aqui é importante entender o seguinte. Anota. Pode ler a nota, por favor. Aqui há ruptura na unidade de lugar, com a transferência dos acontecimentos de Delfos para Atenas, indo de encontro à teoria aristotélica da tragédia. De acordo com Aristóteles, a tragédia compõe-se de 3 unidades: unidade de ação, a unidade de tempo e a unidade de lugar. Quer dizer, você não pode, no teatro, no cinema você pode fazer isso, porque o cinema é obviamente muito flexível, mas no teatro você não tem capacidade de mudar todos os cenários rapidamente. Então no teatro tudo tem que acontecer no mesmo lugar, na mesma hora, né, e a mesma ação. Essa mudança que há aqui do cenário de Delfos para Atena é uma originalidade no teatro grego. Quase não tem nenhuma peça que acontece isso. Não é? Portanto, é interessante do seu ponto de vista, digamos, técnico. Agora, o que é interessante é que o templo de Palas Atena Palas Atena em Atenas, está naquela cidade alta, Acrópole. Acrópole significa cidade alta. Aquela que a gente vê nos cartões postais, aquela cidade não foi destruída por nenhum bárbaro. Aquilo caiu por causa de um terremoto. Não faz muito tempo. E lá em cima da Acrópole, então, aqui existe o Partenon. O Partenon é o templo de Atenas, de Palas Atena, porque em grego Partenos significa virgem. Partenon é o templo da virgem, porque Palas Atena era virgem. Portanto, o Partenon, que é aquele prédio lá em ruínas, é uma homenagem a Palas Atena, que por ser virgem passou a ter esse nome. É o que está lá em cima do morro. E então Atena saiu de Delfos e foi agora para o templo de Palas Atena, em Atenas, exatamente o Partenon. Chega Hermes conduzindo Orestes, que abraça a imagem da deusa e suplica: estou chegando aqui por ordem de Loxias. Loxias é o Apolo, lembra? O Blico. Atenas soberana, acolhe com clemência um homem amaldiçoado. Já não sou um suplicante cujas mãos estão impuras. A minha mácula gastou-se e desbotou na convivência amável com seres humanos que me hospedaram em seus lares respeitáveis, enquanto eu vagueava por terras e mares. Enquanto ele andou exilado. Lembra que ele foi exilado pela mãe e pelo primo? Né? Obediente ao mandamento de Loxias em seu sagrado oráculo, chego afinal ao pé de tua imagem e a teu templo, deusa. Aqui aguardo o veredito da justiça. Pronto, então chegou no templo de Palas Atena, Orestes, conforme a orientação que lhe deu Apolo, pedindo então clemência, quer dizer, tornou-se um suplicante, fala-se assim em grego, suplicando que Atena interfira no seu destino e impeça que as fúrias o levem para o Tártaro vivo e que lhe dê um julgamento humano. E é esse julgamento humano que Palas Atena precisa conseguir que aconteça agora. Seria o primeiro julgamento humano da história, simbolicamente, não é? Se isso vai acontecer desse jeito ou não, nós vamos saber daqui a 15 minutos depois do nosso café. Tá? Já voltamos aí. Tá? Vamos lá. Está gostando da história? Tá bonito, viu?